amigos da Central Rede, hoje estou aqui no Pacaembu para acompanhar o jogo do Paulista Feminino entre Santos e Corinthians. Estamos aqui acompanhando a sexta rodada com a minha amiga Natália Beatriz e meu amigo Cristiano Zanelli. E o jogo tá pegando fogo, por enquanto 2-0 pro Corinthians. Estamos com a torcida única do Santos, estamos infiltrados porque eu sou São Paulina e tem dois corintianos. Estão se segurando aqui nos gols pra não gritar gol, né? Porque o Pedro tá fazendo gol toda hora. Nossa. 2-0 e tá fazendo gol toda hora, no primeiro tempo. Então, enfim, o jogo tá muito bom, gente. E vai Santos. Não, olha o velho lá. O velho tava aqui, já tá lá no alambrado. No gramado. Ele entra pra jogar. E aí galera, fim de papo aqui no Pacaembu. O jogo terminou em 3-2, depois de um jogaço em que o Santos conseguiu empatar de um gol pro outro em 2 minutos. E Corinthians em um escanteio muito bem batido, ampliou e acabou em 3-2. Tudo por aqui e o Corinthians venceu, segue invicto na Parada do Paulistão, lado a lado com o Santos na liderança. E quem diz que o futebol feminino tem graça perdeu esse jogo, porque foi de altas emoções. Os corintianos aqui passaram mal. Do Santos, hein? 2 golaços do Santos. Passaram mal aqui, mas foi show de bola. Parabéns às sereias da Vila e às fiéis. As meninas do povo. E... Calma, amiga. Não, tropeçar não sou eu. E fim de papo por aqui, meus amigos. Amigos da Central Rede! Nós estamos aqui hoje com a Roberta, mais conhecida como Nina. E eu? Da Vibradoras. Isso aí. Ela é jornalista e São Paulina, graças a Deus. Não. Ai, meu Deus. Não. Não, né? Não. Tudo bem, vamos dividir a coisa aqui. Hoje é sem clubismo. Hoje é sem clubismo, porque hoje a gente vai falar de seleção brasileira, né? Porque a gente tem que fortalecer. Time que torce, que todo mundo torce, né? Que é o Brasil. A gente tem que fortalecer aí as meninas da nossa seleção Vibradoras brasileira. É brasileira. uma equipe jornalística, né? Sim. Que composta só por mulheres para falar sobre O esporte, né? Isso. Praticado por mulher em geral, assim. Falando de como surgiu, a gente começou em 2015, porque a gente sentia falta, né, de uma cobertura que falasse da presença da mulher no esporte, né? E como a gente sempre amou futebol, sempre foi na arquibancada, torcer pelos nossos times, a gente sentia falta de saber mais detalhes. E era ano de Copa do Mundo. 2015 as meninas estavam indo para o Canadá e sofriam uma invisibilidade enorme, porque ninguém sabia com quem elas iam jogar, quem eram as jogadoras. E a gente achou isso muito estranho, falando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para essa Copa. E assim que a gente surgiu, primeiramente falando da Copa do Mundo que acontecia no Canadá, em forma de podcast lá na Central 3. Então a gente começou analisando os jogos, uma vez por semana, levando convidadas para o estúdio, e aí a gente viu que era muito fácil chegar nas jogadoras, nas ex-jogadoras, que elas sempre estão prontas para nos atender, porque elas passaram muito tempo sem ninguém, né? Falar com elas, saber da carreira, então... Estavam meio que abandonadas. Exatamente. Então a gente começou a fazer esse podcast de Copa com a Aline Pellegrino, com a Juliana Cabral, que foram 2 ex-capitãs de seleção, com a Cici ligando pra gente direto dos Estados Unidos. Então aí a gente falou, cara, tá muito legal isso, falar de futebol feminino, mas vai acabar a Copa? E vai ficar por isso mesmo. Porque não tem competição, não era como tá acontecendo hoje, né, dos campeonatos, dos clubes estarem investindo, não era assim o cenário há 4 anos atrás. E logo depois aconteceu os Jogos Olímpicos, que aconteceu no Canadá também. E aí a gente abriu o leque. A gente falou, pô, vamos falar da mulher que pratica judô, da natação, do atletismo, do vôlei, porque a gente viu que a dificuldade das mulheres no futebol feminino é a mesma das mulheres das outras modalidades, que é o preconceito, que é o machismo, que é a falta de espaço. Então a gente abriu o leque e desde 2015 a gente está falando de mulher no esporte, da atleta, da gestora, da árbitra, treinadora, das jornalistas, que também sofrem muito. Então a gente, de uma forma geral, a gente acaba falando dessa participação feminina. E quais são os meios
as vozes de Tá. comunicação. A gente começou com um blog, né, para fazer algumas matérias, mas além de Facebook, Instagram, a gente tem o canal no YouTube. A nossa principal ferramenta é o conteúdo. Então são as matérias de cunho jornalístico, onde a gente faz algumas coberturas de jogos, que nem hoje eu vim aqui cobrir um jogo, mas a gente também faz muita matéria perfil, matéria comportamental, a gente conta histórias do passado, coisas do presente, então a gente mescla um pouquinho disso. E desde o ano passado a gente está dentro do UOL Esporte com um blog, que é onde a gente escreve diariamente, né, no dibradoras.com.br, ou então dibradoras.blogosfera.uol.com.br, vai pro mesmo lugar. Só digita no Google, Dibradoras, que aparece Vai tudo tudo lá. no mesmo lugar. Então a gente atua nessas frentes, assim, mas o conteúdo, ele é a nossa principal ferramenta, assim, o conteúdo jornalístico. Essa expectativa e todo esse incentivo que colocaram para mostrar o que está acontecendo no futebol feminino vai cair, sabe? Eles não vão dar mais tanta credibilidade que estão dando agora. Olha, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho de contextualizar, né? Há 4 anos atrás ninguém falava, quem falava era de maneira errônea. Então a gente já vê um avanço nesse lance da cobertura. O que vai acontecer, né? É aquele meme, não dá pra saber ainda, né? Tem muitos jogos pela frente. Mas o que eu acho é que, assim, é muito louvável, porque essa luta do futebol feminino começou a ganhar força há muito tempo. Então, independente do que acontecer na França, eu acredito que a modalidade não vai sofrer não vai sofrer com isso. É claro que a seleção tá com uma cobrança, né, em cima dela. Eu acho que mais do que as jogadoras, a mídia tem cobrado muito o Vadão. Sim. Então eu acho que é o treinador, que é o comandante e que teve a sua chance há 4 anos atrás. Ele era o mesmo treinador, tá? Nada mudou. Nada mudou. Mudaram as estações, Mas nada mudou. então, esse homem voltou. Então eu acho que a cobrança em cima dele, até por isso, por esse retorno, por ter uma segunda chance, algo inédito que nunca tinha acontecido, é muito em cima dele. E com louvor, afinal é ele que comanda o time. Mas eu também entendo que dentro de campo as meninas precisam responder, né? Então a gente viu muitos erros de passe, muita dificuldade para chegar na área adversária, para armar jogadas. Isso também passa por elas, é óbvio. Mas eu acho que quando você tem um estilo de jogo muito definido e as peças corretas para usar, esse tipo de coisa acontece com menos frequência. Então eu acho assim, acho que é necessário ter uma cobertura de imprensa, de TV aberta. Isso já teria que ter acontecido, gente, há muito tempo. anos-luz. Então assim, Desde a gente que existia a Copa do Exato. Mundo. Então assim, a gente não tem que ser grata. Graças a Deus, claro, a gente comemora, mas é uma obrigação. Porque se você torce por uma seleção nacional masculina, você tem que torcer para sua seleção porque a feminina. teve um vexame na Copa de 2018, mas não vai deixar de se transmitir agora na Copa América. Exato. E sabe, assim, não dá nem pra você cobrar alguma coisa do futebol feminino, porque são anos de, sabe, invisibilidade, falta de apoio, falta de patrocínio, de desenvolvimento de base. Então, assim, o que vocês querem que a seleção entregue pra vocês, sendo que ninguém investiu nela? Uma coisa é a gente falar da seleção masculina, né, que tem aí todo o aparato pra treinar, os meninos são incentivados desde criança, as meninas passam por diversos tipos de problemas, de dificuldades, de preconceitos, então é muito mais difícil. Então assim, eu vejo com bons olhos, independente do que acontecer, o que está acontecendo agora com o futebol feminino. Independente do que rolar na França, Brasil eliminado na primeira fase, Brasil foi goleado pela Austrália, Deus me livre. Tá repreendido. Tá repreendido. Bate na madeira aí, não tem aqui, mas a gente tem que valorizar e as pessoas têm que começar a acompanhar o futebol feminino antes de falar que é chato, que é lento, que as meninas são fracas, que elas são pipoqueiras. Cara, a gente acabou de ver um jogo. 90 minutos de pura emoção. Esse vídeo vai ser 3 a editado 2. depois, mas aqui, vamos registrar esse jogo? Vamos. Corinthians E e Santos. 3-2 pro Corinthians. 2-0 tava pro dava Corinthians. 2-0 e o Santos 2 a foi 0. lá, Santos empatou e o Corinthians virou. Eu não consegui trabalhar, porque enquanto eu tava de um lado, acontecia do outro. Então, assim, tem um monte de jogo do Campeonato Brasileiro que você vê aquele marasmo, né, do masculino. Exato, falamos isso. que Corinthians tá mais e emoção. Santos mesmo, duas equipes. Olha aí, ó. E o Misericórdia. feminino, ó, pegando isso. fogo. A Emily Roca ali no meio na área Tá técnica. sendo expulsa do campo. Então, assim, eu acho que tem um desconhecimento que acaba gerando comentários que são totalmente... Chulos, né? Exatamente.
Mas vamos em frente, porque a Copa é só um prenúncio do que vem, do que vai acontecer daqui pra frente, do feminino se firmar mesmo e as pessoas começarem a acompanhar, torcer, vir no estádio. Eu espero que isso aconteça e eu tenho quase... O que você tem a dizer Ai, meu Deus, Sobre essa... sobre o nosso técnico da seleção, que em 9 jogos, tivemos 9? nos últimos 9 jogos Ele foram perdeu 9 derrotas, 9 né? derrotas. E foi um preparo, né? Era um preparo aí pra Copa do Mundo. E ele chegou a falar Que a Copa- recentemente que a a seleção seleção não estava tava preparada. Mas como não está preparada se ele teve aí 9 jogos e ele mostrou o porquê que não está preparado? Falou do porquê que ele não leva a Gabi Zanotti. Inclusive, a gente tá gravando esse vídeo hoje, uma quarta-feira, amanhã, dia 16, tem a convocação. Vamos ver quem é que ele Gabi vai Zanotti, chamar. dona desse meio campo do Corinthians. Joga muito, Perfeita. gente. Jogou muito tempo, né? Jogou com o Vadão, inclusive, há uns anos atrás. Mas o Vadão utilizava a Gabi em outra posição. Ela mesma já chegou a afirmar. Problema, né, tipo, também. ela não rendia porque ela está fora da posição dela. E Então, quando a gente fala de Vadão, esse é o problema. Esse é o problema. Como que ele coloca uma atacante na lateral, deixa E a coloca Formiga a Marta- de volante Meu e a Deus Marta do na céu. defensiva? Eu acho, gente, que testes podem ser feitos, né, sabe? Tipo, os Estados Unidos faz isso, a seleção japonesa experimenta muito, mas não dá pra você, às vésperas de um Mundial, tentar colocar a Andressa Alves de lateral, sabe? Não. Ela já Jamais. jogou há Meu 6 Deus. anos atrás de lateral. Então, tipo, sabe, esquece isso. Mas assim, o ponto com o Vadão não é nada pessoal contra ele, não tenho nada contra o Vadão. Mal conheço o Vadão, nem sei. Né? Pode ser um queridão, mas não conheço, como é que eu vou falar mal dele? Mas não é só resultado, gente, é a maneira como o Brasil joga. Perder para Estados Unidos, para Inglaterra, para Espanha, para o Japão, para o Canadá, é normal. São seleções boas. São seleções avançadas que estão acima da gente no ranking. Não. Agora, Aham. perder para a Escócia, 20ª colocada no Não ranking, dá. é difícil, né? Então eu acho que é a maneira de jogar, é ver que a seleção não tem aquele arranque, não tem aquele, sabe? Aquela força de vontade. A zaga um pouco desprotegida, bagunçada, o meio-campo sem propor um jogo. Tudo bem que tem atletas lesionadas, né? Tipo a Cristiane tá aí se recuperando de lesão, a Bia Zanerato, que são atacantes, são fortes e importantes. Eu não vi nenhum jogo da Andressinha no meio de campo como titular, distribuindo o jogo, que é uma baita de uma jogadora. Sim. Então, assim, a gente vai ter que ir pro tudo ou nada na Copa, ver o que vai acontecer ali. Mas essa base dessa seleção já é a mesma de 4 anos atrás. Então, se você parar pra pensar, Que ela não tá Érica, pronta. Mônica, Tamires, Fabi, Marta, Cristiane, Formiga, Formiga, a própria Andressinha, são meninas que estão aí há Anos jogando juntas. e a gente tá vendo outros talentos surgirem durante o Brasileiro, durante o Paulista, os regionais de outros estados. E cadê essas meninas, né? É a mesma coisa que a gente critica até a nossa própria seleção. Masculina, que tem muitos jogadores nossos aqui Sim, que não tem oportunidade. que os de fora tem, né? Isso, e tem acontecido justamente na nossa seleção, Mas o Brasil também tem 90 milhões de técnicos, né? É. A gente sempre vai cornetar. Por que não levou? Isso é praxe, né? Mas eu acho que o que assusta mais não é levar uma, levar outra. É o desempenho sim, é o que está acontecendo. e a no maneira momento. como a seleção não tá conseguindo encaixar seu jogo em campo. A gente perde já pós ela, a Sim. Formiga Uhum. e a Cristiane. Então Sim. a gente já começa um outro ciclo Sem duas jogadoras importantes. sem duas jogadoras. E talvez a Marta, né, Também, gente? né, que Porque tá- tem 33, 32 anos. Depende de como ela tiver daqui a 4 anos. É muito difícil, É né? muito difícil. E entristece a gente também, porque dependendo de como vai ser a saída do Brasil da Sim. Copa, dá um medinho de, gente, olha, as jogadoras que lutaram tanto Sim. pela seleção, porque a Cristiane um tempo atrás já fez uma renúncia Sim. cobrando. Depois da a- Emily, ela se aposentou da seleção, aí agora ela Isso. voltou. comentando justamente desse descaso que tem com a seleção feminina. E aí a gente pensa, o que vai vir depois? Vai ter mais... A gente tem que ter voz, como eu tô entendendo, para cobrar a Sim. CBF.
Porque ultimamente, como você falou, a gente não tinha isso. Agora estamos ganhando as vozes para poder cobrar a CBF, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque se você parar pra pensar que a Cris fez uma renúncia quando a Emily foi demitida, porque elas fizeram uma carta que elas não queriam a demissão da Emily, né? E não foram ouvidas. A Cristiane serve a seleção brasileira há 15 anos, praticamente. Então, são 15 anos que ela vê a mesma situação. Que ela sofre com os mesmos problemas, com a falta de apoio, de interesse, de tudo mais. Então, assim, aí, é uma coisa que não mudou. Se você tá 15 anos no lugar pedindo e não estão te respondendo, pô, chega uma hora que você não aguenta mais. Eu acho que é muito melancólico o que pode acontecer na despedida desse trio, Marta, Cristiane e Formiga. Meninas que lutaram aí por muitos anos, chegaram a uma final de Copa do Mundo em 2007, né? Perdemos para a Alemanha, foi no quase, mas que conquistaram isso tudo no peito e na raça, porque ligas estruturadas, investimento não tinha. Não tem. Chegaram na final pelo talento, só que hoje não basta mais você ter talento. Não. Porque Estados Unidos cresce, Inglaterra cresceu, a própria França. Então, assim, as seleções estão... Itália, que está se fortalecendo na liga local. A Espanha, que tem aí finalista de Champions League com o Barcelona. Então, assim, está todo mundo crescendo. E a gente? O que está acontecendo com a gente? Justamente nós que temos melhor... uma jogadora que foi eleita seis vezes. Exatamente. E temos outras atletas que são referências aí pelo mundo afora. E aí que fica na cabeça até do pessoal, fala, nossa, mas o que acontece com o Brasil? O que acontece? Porque todo mundo cresce, mas o Brasil tem... Então, mas eu acho que é isso, o passo foi dado, sabe? Essa imposição da Conmebol, dos clubes em ter o time feminino, pode mudar um pouco essa realidade. Fazer os clubes se mexerem, a dar um apoio. Porque assim, enquanto a gente vê o futebol feminino como despesa, ele não vai crescer. Você tem que ver ele como uma oportunidade. Sim. Então, clubes, o que eu posso fazer para melhorar? Eu quero atrair meu público, quero vender camisa, quero fazer promoção, quero levar meu clube para jogar no estádio, porque eu quero também que minha torcida torça pelos homens e pelas mulheres. Então, assim, tem que fazer do problema uma coisa boa. Uma solução, né? Já que eu digo problema porque foi imposto e muitos clubes não queriam. Mas o futebol feminino, cara, é tão bom quanto o masculino. Não tem que ter comparação, porque é diferente. São dois estilos de jogos diferentes, jogado por pessoas diferentes. E o tipo de jogo é diferente. A gente até fala assim do campo, né? Mas jogar o feminino antes e o masculino depois vai estragar o campo. Gente, essas meninas não dão metade dos carrinhos que os caras dão em campo. Não tem, sabe? Você não vê uma grama voando. Não tem nada disso. A torcida gritando, juiz, cadê o amarelo? Mas por que a falta não é... O jogo corre, mulher não faz firula, não é violenta. O jogo é jogado, é qualidade, é técnica. É diferente, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam conhecer pra se apaixonar. Porque, cara, é um jogo muito legal de assistir. E é muito família, né? Porque vem mulher, vem criança. O que o masculino afasta, o feminino atrai. Bom, com isso a gente quer encerrar aqui o Bem Amigos da Redi e o Fala Galera da Nath, o vídeo de hoje, pedindo que vocês deixem o like de vocês aí, o comentário, o compartilhar pra galera ficar sabendo que tá rolando no futebol feminino. Copa do Mundo. E acesse a Rede das Vibradoras lá, acompanhe elas, não só na Copa, tá bom? Não só na Copa, mas elas falam tudo sobre a mulher no esporte que vocês podem imaginar. Sim. E se algumas vezes vocês escutarem que o lugar da mulher não é no esporte, que o rugby, né, não é muito forte, a mulher não aguenta, e que o lugar da mulher é na cozinha, não no campo, não na arquibancada, não falando sobre esporte, saiba que a mulher fica onde ela quiser, sim. E se alguém questionar, vocês dão um dibre. Sim! Dão um dibre nelas. Dibra tudo isso. E que dá tudo certo, tá bom? Boa. Preconceito, machismo, porque lugar de mulher é onde ela quiser.